melhor oportunidade para poder chegar. Bem-vindos à minha casa, bem-vindos aí ao meu lar. Vamos aí, família, vamos aí ao direito à informação. Exatamente o que você ouviu. Aqui você tem direito à informação, direitos, deveres, obrigações e responsabilidade dos empregados e empregadores do Brasil. Vamos escorrer artigo por artigo na CLT. Exatamente, nobres senhores. Acompanhe aí diariamente e periodicamente. Estaremos trazendo publicações e orientações acerca dos seus direitos. Então recomendo aí, se inscreva no canal, fortalece Edificando a Casa. Eu fui ali, mas voltei novamente e vamos dar continuidade ao artigo 559 da CLT, acerca aí dos exercentes das atividades e dos sindicatos. Aí a sua continuidade. Estaremos aí fechando esse respaldo final. Entretanto, senhores, se inscreva aí, ajuda a edificar a casa. O presidente da República, no artigo 559, excepcionalmente, e mediante proposta do ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, fundadas em funções de atividades públicas, poderá conceder por decreto às associações civis constituídas para a defesa e coordenação de interesses econômicos e profissionais, e não obrigadas ao registro previsto no artigo anterior, prerrogativas da linha D do artigo 513 desse capítulo. O presidente da República, também pode autorizar o funcionamento de entidade sindical por razões de utilidade pública mediante decreto. Entretanto, cumpre salientar que tais prerrogativas já não estão sendo utilizadas pelo chefe de Estado após a promulgação da Constituição de 88. Entendendo-se contraditórias ao comando exposto no inciso 1 do artigo 8º da Constituição. O artigo 560 não se reputará a transmissão de bens para efeitos fiscais a incorporação do patrimônio de uma associação profissional ou da entidade sindical ou das entidades aludidas entre si. Nesse viés, percebemos que a associação que se converteu em sindicato, para efeitos fiscais, não se reputará a incorporação de patrimônio como irregular ou ilegal, entendendo-se como tal a passagem de bens entre entidades que se sucedem em associação por sindicato. Artigo 561. A denominação sindicato é privativa das associações profissionais de primeiro grau, reconhecidas na forma desta lei. Trata-se de um sistema piramidal. Na base estão todos os sindicatos em primeiro grau. Em posição superior, temos as federações e confederações. Artigo 562. As expressões federação e confederação, seguidas da designação de uma atividade econômica ou profissional, constituem denominações privativas das entidades sindicais de grau superior. Entretanto, estaríamos num sistema piramidal em grau superior e a instalação em posição elevada se comparadas aos sindicatos. Artigo 564. As entidades sindicais, sendo-lhe peculiar e essencial a atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou profissões, é vedado direta ou indiretamente o que? O exercício de atividades econômicas, com natureza oposta aos fins lucrativos peculiares das atividades econômicas, visando a defesa e proteção dos seus associados. As entidades sindicais estão proibidas de exercer qualquer propósito que não seja atuar, principalmente objetivando a natureza de justiça comunitária na proteção dos interesses sociais da categoria e dos trabalhadores a ela vinculados. Artigo 565. As entidades sindicais reconhecidas nos termos desta lei não poderão filiar-se a organizações internacionais e nem com elas manter relações sem prévia licença
concedida pelo decreto do presidente da República. As entidades sindicais nacionais só poderão ou podem promover intercâmbio cultural e científico. De que forma? De que exemplo? Como organizações internacionais, afastando qualquer hipótese de filiação por questões políticas ou econômicas, ou seja, de ajuda financeira, mas permitida a ligação com fins institucionais. Artigo 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado ou das instituições paraestatais. E no parágrafo único, exclui-se da proibição constante desse artigo os empregados das sociedades de economia mista, da Caixa Econômica Federal e das fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público da União, dos Estados e municípios. Atualmente, os servidores da União, Estados e municípios são filiados a organizações sindicais próprias e regularmente reconhecidas. Os empregados de empresas estatais ou paraestatais também estão filiando-se a entidades sindicais, ressalvada a vedação na condição de associado, apenas permitida ao que lhe trabalhe sobre o regime da CLT e sujeitos à contribuição sindical. Acerca do enquadramento sindical, o artigo 570, os sindicatos constituir-se-ão normalmente por categorias econômicas ou profissionais específicas, na conformidade da discriminação do quadro de atividades e profissões a que se refere o artigo 577, ou segundo as subdivisões que, sob propósito de comissões de enquadramento sindical de que trata o artigo 576, foram criados pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. As categorias e seus respectivos sindicatos se classificam por meio de um quadro de atividades e profissões, previsto na CLT, e posteriormente analisado por uma comissão de enquadramento sindical, que determinará o exercício sindical conforme as atividades específicas de cada entidade de classe. Artigo 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da comissão do enquadramento sindical, ofereça o que possibilidade de vida associativa, regular-se e de ação sindical eficiente. Caso o novo sindicato prove que pode atuar sem ferir os limites da categoria de origem, resguardando o seu espaço na organização sindical, qualquer entidade de classe poderá dissociar-se ou formar outro sindicato específico. Artigo 572. Os sindicatos se constituírem por categorias similares ou conexas, nos termos do parágrafo único do artigo 570, adotarão denominação em que se fique, tanto quanto possível, explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas em conformidade com o quadro de atividades e profissões, ou se tratar de subdivisões de acordo com o que determinar a comissão do enquadramento sindical. Não será necessário a união de sindicatos similares ou conexos, contanto que especifique no máximo suas características de atuação, junto à categoria que representa, bem como a razão social que denominará o que é sua propositura, junto ao setor de enquadramento sindical do Ministério do Trabalho e Emprego. O artigo 573, os agrupamentos dos sindicatos em federação obedecerá às mesmas regras que as estabelecidas nesse capítulo para o agrupamento das atividades e profissões em sindicatos. Serão previstas as mesmas regras dos sindicatos no caso das federações e dessa forma agrupadas de conformidade aos parâmetros estabelecidos por classe em atividades e profissões. Dentro do artigo 574, dentro da mesma base territorial, as empresas industriais do tipo artesanal poderão constituir entidades sindicais em primeiro e segundo graus, distintas das associações sindicais das empresas congêneres desse tipo diferente.
se estiverem atuando dentro da mesma base territorial, as empresas artesanais podem constituir-se em sindicatos. O 575, o quadro de atividades e profissões, será revisto de 2 em 2 anos, por proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, para o fim de ajustá-lo às condições da estrutura econômica e profissional do país. O quadro de atividades e profissão será submetido a revisões de 2 em 2 anos, e nessa oportunidade contará com a colaboração das entidades sindicais para aperfeiçoar as suas reavaliações. O artigo 576. A Comissão do Enquadramento Sindical será constituída pelo diretor-geral do Departamento Nacional de Trabalho e Emprego, que a presidirá pelos seguintes membros. Temos aí, inciso 1, 2 representantes do Departamento Nacional do Trabalho, e assim existe uma vasta gama de outros representantes. Entretanto, nobres senhores, consequentemente, a Comissão de Enquadramento Sindical é composta por 10 membros designados pelo Ministério do Trabalho. Dentre eles, representantes em Ministério do Governo Federal, bem como de trabalhadores e empresários que representem suas respectivas associações de classe. O 577, o quadro de atividades e profissões, em vigor fixará o plano básico de enquadramento sindical. O próprio quadro de atividades profissionais será responsável pelas regras aplicáveis ao enquadramento sindical, da contribuição sindical e quanto à fixação do recolhimento da contribuição sindical. O artigo 578. As contribuições devidas ao sindicato pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida nesse capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Na prática, a contribuição sindical é conhecida como imposto sindical, porém sua denominação exata vem expressa no texto consolidado e deve ser denominada corretamente como contribuição sindical, para que não se confunda com as demais contribuições assistencial e confederativa. A Lei 13.467 de 2017 desobrigou o recolhimento obrigatório da contribuição sindical, que só poderá ser aplicado desde que previamente autorizado pelos empregadores. Tal medida promove uma revolução nas organizações sindicais, que sempre dependem desses recursos, e terão que se adaptar para gerar receitas com eficiência e qualidade na prestação dos serviços à categoria. O Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento, que a inconstitucionalidade da contribuição assistencial imposta por pactos normativos a empregados não sindicalizados. A decisão foi tomada em análise em recurso extraordinário com agravo. Com a repercussão geral, o Ministério Público do Trabalho expediu nota técnica número 1 de 27 de abril de 2018 sobre a contribuição sindical e sua natureza jurídica e tributária. Trata a referida nota da inconstitucionalidade formal e material da Lei 13.467 de 2017 da Reforma Trabalhista, ao qual comentamos nesse artigo seguinte com mais detalhamentos e também das últimas decisões do Judiciário sobre a matéria. Artigo 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participaram de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo esse, na conformidade do disposto do artigo 591 dessa consolidação. A Lei 13.467 de 2017 desobrigou o recolhimento obrigatório da contribuição sindical,
que só poderá ser efetivada na folha de pagamento e contra-cheque, desde que previamente autorizado pelos empregados. Na verdade, a natureza jurídica dessa contribuição é tributária e há diversas interpretações na direção da inconstitucionalidade formal e material da referida lei da reforma trabalhista. Formal, por não observar a necessidade de lei complementar para a instituição, modificação ou extinção de tributo, no artigo 146 e 149 da Constituição, e mesmo nos casos de contribuição para a fiscal, ainda por não ter sido acompanhada impacto orçamentário e financeiro, em se tratando de proposição legislativa que implica em renúncia de receita. No artigo 113 dos atos de disposição constitucional transitória acrescida pela emenda constitucional 95/2016. Tal contribuição é fato que participa do financiamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador, por meio da conta especial Emprego e Salário do Ministério do Trabalho brasileiro, material porque a Carta Magna prevê expressamente tal fonte de financiamento dos incisos 4º do artigo 8º. Entretanto, ao imputar aos associados o custo da atividade dos respectivos sindicatos, nos casos em que houver autorização prévia para recolhimento expresso de forma coletiva, através de assembleias convocadas para atender a essa finalidade. Os entendimentos da Justiça do Trabalho seguem pela garantia da efetividade da contribuição sindical. Contudo, há muita divergência e discussões nesse sentido, quanto ao referido recolhimento compulsório e suas consequentes extinção pela reforma trabalhista. Para enriquecer o debate, externamos uma prévia que retrata as mais diversas e conflitantes decisões do Judiciário, fruto de uma pesquisa preliminar, produzida aí, entretanto, relacionada à inexigibilidade de recolhimento compulsório da contribuição sindical. Entretanto, nobres senhores, existem ainda muitas delongas de acordo aí com a reforma trabalhista. Entretanto, é interessante aprimorarmos o nosso conhecimento e percebermos o quanto é interessante fazermos esta análise. Referente ao artigo 580 da CLT, a contribuição sindical será recolhida de uma só vez, anualmente, e consistirá, no inciso 1, na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração. Por exemplo, nobres senhores, de antemão, sem dúvida, a contribuição sindical trata-se de um encargo que é recolhido anualmente de empregados e empregadores e posteriormente distribuídos aos sindicatos, representantes das categorias e ao Ministério do Trabalho e Emprego, com o intuito de preservar e fomentar as atividades sindicais no país. Se analisarmos sua natureza jurídica, certamente concluiremos tratar-se de um tributo, pois parte desse valor recolhido se endereça ao quem é o cara, governo federal, especificamente na figura da Secretaria de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive caracterizando fato gerador e demais detalhes afetos à natureza tributária. O texto consolidado determina os valores de recolhimento, em regra na razão de um dia de trabalho para os empregados, 30% do salário mínimo aos autônomos ou profissionais liberais e um percentual base de acordo com o capital social das empresas ao empregador. O desconto da contribuição sindical recai apenas sobre a jornada normal de trabalho, não se computando para tanto as horas extras. O artigo 581. Para os fins do item 3 do artigo anterior, as empresas atribuirão parte do respectivo capital às suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizados fora da base territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção
das correspondentes operações econômicas, fazendo a devida comunicação às delegacias regionais do trabalho e emprego, conforme a localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agência. O capital social vai equacionar-se entre filiais ou agências localizadas fora da sede, resguardando-se o quê? As devidas proporções das operações ali realizadas. O artigo 582. Os empregados são obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por esses devidas aos seus respectivos sindicatos. Os empregadores descontarão da folha de pagamento dos empregados o referente a um dia de trabalho no mês de março, que será recolhida em abril de cada ano. Tal desconto será anotado na CTPS do empregado, em local apropriado, especificamente na página de contribuição sindical, se autorizado pelo empregado previamente, de acordo aí com a Lei 13.467 de 2017, da Reforma Trabalhista. O 583, o recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos serão efetuados no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada o que a exigência de autorização prévia e expressa prevista no artigo 579 dessa consolidação. O recolhimento da contribuição sindical dos trabalhadores avulsos será feito no mês de abril, e dos autônomos ou profissionais liberais será realizado no mês de fevereiro, ambos em guia próprias expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ser previamente autorizados pelo trabalhador. O 584 servirá de base para o pagamento da contribuição sindical pelos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, a lista de contribuintes organizado pelos respectivos sindicatos, e na falta desse pelas federações ou confederações coordenadoras da categoria. Os trabalhadores autônomos e profissionais serão conhecidas para que seja emitida as guias de recolhimento da contribuição sindical por meio de listagens próprias, fornecidas por suas respectivas entidades e classes. O 585, os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que exerça efetivamente na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados. Caso o empregado exerça um trabalho relacionado com a atividade de profissional liberal, por exemplo, um advogado, empregado de uma empresa, como advogado estará sem dúvida isento da contribuição à atividade preponderante daquela empresa. Então, somente contribuirá para a sua categoria de profissional liberal, no caso, para a OAB. Se não exercer função ligada à sua atividade profissional liberal, poderá esta estar sujeita a recolhimento da contribuição sindical relacionada à atividade principal da empresa, para a qual o trabalho seja autorizado previamente. Artigo 586. A contribuição sindical será recolhida nos meses fixados no presente capítulo à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, Sociedade Anônima, ou aos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do Sistema de Arrecadação de Tributos Federais, os quais, de acordo com instruções expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, repassarão à Caixa Econômica Federal as importâncias arrecadadas. Entretanto, senhores, a contribuição sindical deve ser recolhida nos estabelecimentos bancários vinculados ao sistema de arrecadação de tributos, especificamente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, e se tratando de empregadores ou representações de profissionais liberais ou autônomos em estabelecimentos arrecadadores, ou qualquer conveniência que possa fazer essas arrecadações. Entretanto, nobre senhor, a contribuição sindical dos empregadores que optar pelo recolhimento
será efetivada no mês de janeiro de cada ano, ou na oportunidade em que registrarem suas empresas. O 588. A Caixa Econômica Federal manterá conta corrente intitulada Depósitos da Arrecadação da Contribuição Sindical em nome de cada uma das entidades sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho cientificá-la das ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas atividades. Entretanto, senhores, os presidentes e tesoureiros dos sindicatos poderão sacar os valores depositados e receberão mensalmente da Caixa Econômica Federal uma relação de acompanhamento das suas contas correntes. Artigo 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical, serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Inciso 1. Para os empregadores, a linha 5% para a confederação correspondente. B. 15% para a federação. C. 60% para o sindicato e respectivo. D. 20% para a conta especial emprego e salário. E no inciso 2, para os trabalhadores, 5% para a confederação correspondente. B. 10% para a central sindical. C. 15% para a federação. D. 60% para o sindicato respectivo. E. 10% para a conta especial emprego e salário. Dos valores arrecadados com a contribuição sindical paga pelos empregadores, são destinados de acordo com a Lei 11.648 de 2008, 5% para a confederação correspondente, 15% para a federação, 60% para o sindicato e respectivamente, e 20% para a conta especial emprego e salário. Já da contribuição paga pelos trabalhadores, são destinados 5% para a confederação correspondente, 10% para a central sindical, 15% para a federação, 60% para o sindicato respectivo e 10% para a conta especial emprego e salário. Observe-se a necessária arrecadação de 10% para a central sindical correspondente somente para os trabalhadores. Artigo 590. Inexistindo confederação, o percentual previsto da consolidação caberá à federação representativa do grupo. Pelo texto da lei, as centrais sindicais passam a receber os percentuais e, na falta delas, a conta especial emprego e salário. E o 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na linha C do inciso 1 e na linha D do inciso 2 do capítulo 589 desta consolidação serão acreditadas à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional. Na ausência do sindicato correspondente, os percentuais da contribuição sindical serão creditados à federação da mesma categoria econômica ou profissional e, por fim, à confederação respectiva. Relacionado aí da aplicação da contribuição sindical. A contribuição sindical, além das despesas vinculadas à sua arrecadação, recolhimento e controle, será aplicado pelo sindicato, na conformidade dos respectivos estatutos, visando os seguintes objetivos. Entretanto, nobres senhores, existe um rol, uma lista elencadas aí, eu diria, de vários linhas que vão aí discorrer relacionados à finalidade e o objetivo. Entretanto, nobres senhores, é quase impossível discorrermos todos detalhe por detalhe, mas você pode acompanhar também na sua CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Os sindicatos têm liberdade para gastar 20% dos valores arrecadados em atividades administrativas. Porém, são obrigados a investir o restante em todos os itens relacionados no artigo 592 da CLT, ficando a critério de cada entidade a sua aplicação e as prioridades que deverá considerar de acordo com as necessidades dos associados
e dos programas em defesa da categoria. Artigo 593. As percentagens atribuídas às entidades sindicais de grau superior e às centrais sindicais serão aplicadas de conformidade com o que dispuserem os respectivos conselhos de representantes ou estatutos. Doravante, os valores arrecadados com a contribuição sindical destinados a federações e confederações serão aplicados de acordo com as determinações e os seus respectivos conselhos de representantes ou estatutos, observando que a inclusão das centrais sindicais pela Lei 11.648/2008 e deverão ser destinadas ao custeio das atividades de representação dos trabalhadores, vinculado às suas atribuições legais sem intervenção do Tribunal de Contas, atendendo ao veto do Presidente da República. A Lei 13.467/2017 estabelece que um fundo característico da organização sindical será gerenciado de forma que atenda aos interesses gerais da categoria. Entretanto, nobres senhores, é bastante interessante e pertinente acerca das discussões, acerca aí das formalidades que são compostas aí a organização sindical no Brasil. É meio desgastante, até mesmo eu diria, discorrermos todos os itens por itens, mas é bastante interessante e pertinente que você mantenha-se atualizado e informado acerca de uma mini pílula do direito. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus, um beijo no coração, Brasil.